Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, TVT, etc, etc. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Estou falando de São Paulo, ao vivo. Hoje é terça-feira, dia da manhã. Governador Witzel declarou que a morte da menina Ágata, de 8 anos, o assassinato, melhor dizendo, da menina Ágata, pode ser comparado a um acidente de automóvel, acidente de trânsito. Houve um problema com o carro, remove-se o carro e vamos em frente. Eu não entendo como é que ele ainda não foi preso. Ele é a maior ameaça à segurança do Rio de Janeiro, pasmem. É o governador do estado do Rio de Janeiro. Essa é a maior ameaça, esse é o bandido mais perigoso. O bandido mais perigoso está solto. Então vocês vejam só, o governador Sérgio Cabral está preso, acusado por corrupção, condenado a 100 anos de prisão. Esse governador que coloca em risco toda a população do Rio de Janeiro, os turistas do Rio de Janeiro, quem estiver no Rio de Janeiro, continua solto. Enquanto Witzel for o governador, com sua política de extermínio, com sua política de atirar na cabecinha, atire primeiro, pergunte depois, com a licença que ele deu aos policiais para atirarem em qualquer lugar da cidade, em qualquer circunstância, é um risco. Eu não vou ao Rio de Janeiro enquanto Witzel for governador. Eu duvido que turistas tenham vontade de passar suas férias no Rio de Janeiro, correndo o risco de ser assassinados, como a menina Ágata, como qualquer um poderia ter sido assassinado. Imaginem a situação psicológica dos cariocas, sabendo a cada morte que o próximo pode ser ele, o próximo pode ser a filha dele. Ninguém está isento de ser atingido pelas balas perdidas desse governador maluco que tem que ser retirado do cargo. Não é só maluco, não é maluco de palhaço, maluco de maluquice, de fazer piada, não. Não, é um exterminador. Ele está aplicando no Rio de Janeiro, é um laboratório, ele está aplicando no Rio de Janeiro a política de segurança, que é a política de insegurança do Bolsonaro. Ele é um bolsonarista e é no Rio de Janeiro que ele está aplicando as políticas que Bolsonaro não pode aplicar, porque a segurança pública diz respeito aos governos estaduais. Ele é o maior risco que existe para qualquer pessoa no Rio de Janeiro, é esse governador. Witzel, e olha o que ele faz, prepara cartilha para morador de favela em confronto. Cartilha, uma cartilha com instruções a moradores de favelas para evitar balas perdidas. Como é que você evita a bala perdida? Você vê a bala perdida chegando e se desvia? Uma cartilha, vejam que absurdo, olha as propostas desse governador, assassino. Ele é cúmplice dessa morte, assim como Bolsonaro é cúmplice. Uma cartilha com instruções a moradores de favelas para evitar balas perdidas em operações policiais. Será lançado ainda este ano. O texto integrará plano de segurança. Isso não é plano de segurança, isso é plano de insegurança. É plano de violência, é plano não saiam nas ruas. Não levem as crianças à escola, não vão trabalhar, fiquem em casa, que é mais seguro. Esse é o plano do governador do Rio de Janeiro. Como é que ainda não prenderam esse homem? 3 dias após a morte de Ágata, Witzel lamentou a tragédia, mas defendeu sua política de segurança e disse ser indecente usar caixão como palanque. É ele que está usando o caixão como palanque. As suas mãos é que estão sujas de sangue. Ele comparou a morte da Ágata a um acidente de trânsito. Miriam Leitão escreve no Globo: governador e Bolsonaro não têm política de segurança. Bernardo Melo Franco: sem autocrítica, Witzel usou de novo o caixão como palanque. Editorial: caso Ágata é um alerta para polícias do país. Pacote anticrime: líderes querem barrar volta da exclusão de licitude em plenário. Em plenário, não só no grupo que está examinando as políticas de segurança. Editorial do Globo.
Necessário combate ao crime não pode justificar ações que expõem pessoas inocentes. E é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. A população civil está sem nenhuma proteção diante de uma guerra. O Witzel transformou o Rio de Janeiro, Josefa Isabel, em praça de guerra. Liberou tiroteio em qualquer lugar. A morte de Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos, atingida por uma bala perdida dentro de uma Kombi ao lado da mãe, no Complexo do Alemão, sexta-feira à noite, é uma tragédia completa. Não só pela perda, mas também porque expõe uma equivocada política de segurança do governo Witzel, apoiada numa polícia com alto índice de letalidade. Entre janeiro e agosto deste ano, 1.249 pessoas morreram em decorrência de operações policiais, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, e um recorde desde 1998. A morte de inocentes costuma ser efeito colateral dessa tragédia. Nesse contexto, Ágata não é caso isolado. Ela é a 5ª criança morta por balas perdidas no estado este ano. Em fevereiro, foi Jennifer Silene Gomes, de 11 anos, atingida na porta do bar da família em Triagem. Em março, a vítima foi Cauã Peixoto, 12 anos, baleado durante a operação policial na Chatuba e Mesquita, na Baixada. Em maio, morreu Cauã Rosário, 11 anos, alvejado num confronto entre PMs e traficantes em Bangu. No feriado de 7 de setembro, Cauê Ribeiro dos Santos, 12 anos, levou um tiro no Complexo do Chapadão. Sob nenhum argumento se pode encarar com naturalidade essa saraivada de balas perdidas. Ontem, em entrevista, mais de 48 horas após o crime, o governador Wilson Witzel prometeu que o caso será apurado com rigor. Evidentemente, é preciso esperar o fim das investigações para saber as circunstâncias da morte de Ágata. De início, a polícia informou que PMs foram atacados a tiros por bandidos. Testemunhas afirmaram, porém, que não houve confronto e que o disparo teria sido feito por uma policial em direção a suspeitos numa moto, que recusaram a ordem de parar. Entende-se que o Rio vive uma situação de guerra e que muitas vezes o confronto entre policiais e bandidos é inevitável. Mas não pode haver confronto no meio da cidade. Isso é um absurdo. Tiroteios no meio da metrópole não podem ser permitidos. O que antes era confronto entre bandido e polícia colocou a população no meio com a política de segurança, de insegurança de Wilson Witzel. Vamos ver o que diz Bernardo Melo Franco. O caixão como palanque. Governador sem nenhuma compaixão. Wilson Witzel adora o microfone, mas levou 3 dias para comentar a última tragédia do Rio. Na sexta-feira, uma menina de 8 anos foi morta com um tiro nas costas. Ontem, o governador reclamou dos protestos e disse que é indecente usar um caixão como palanque. O ex-juiz entende do assunto. Há um ano, ele estava no ato em que 2 deputados do PSL quebraram uma placa com o nome de Marielle Franco. Witzel não se incomodou com a celebração da morte da vereadora. Aproveitou a euforia da plateia para pedir votos. No mês passado, o governador repetiu a dose. Depois de uma ação que libertou reféns na Ponte Rio-Niterói, ele saltou do helicóptero aos pulos, como se comemorasse um gol. Festejava o tiro que matou o sequestrador, um ajudante de padeiro que tinha transtornos mentais. Ontem, Witzel disse lamentar a morte de Ágata Félix, mas não chegou nem perto de uma autocrítica. Ao contrário, culpou os usuários de drogas e fez propaganda do próprio governo. Ao que tudo indica, o ex-juiz já absolveu os PMs suspeitos de atirar na menina. A polícia age sempre na legítima defesa da sociedade, disse ele. Não, esse governador coloca em risco toda a sociedade, toda a população do Rio de Janeiro. Eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro. O governador também elogiou o pacote de Sérgio Moro, que garante
absolvição a policiais que matam, que amplia o excludente de ilicitude em favor dos policiais que matam em serviço. O texto beneficia agentes que alegarem, aspas, excusável medo, surpresa ou violenta emoção. É mais um incentivo ao bang-bang que Witzel confunde com política de segurança. Em sintonia com o secretário da PM, o ex-juiz definiu a morte de Ágata como um fato isolado. A expressão ofende a inteligência alheia. A menina foi a 5ª criança a morrer em operações policiais em 9 meses. Todas eram pobres e negras, a carne mais barata do mercado, como diz a música gravada por Elza Soares. Há 2 semanas, a cantora disse que o Brasil está doente e não reage à escalada da barbárie. Aspas, parece que botaram Lexotan na água do povo, comentou. A morte de Ágata pode ter começado a quebrar essa letargia. Ontem, Witzel parecia preocupado com os protestos contra a brutalidade da polícia. Diante das câmeras, ele embargou a voz e tentou encenar um novo papel. Eu não sou um desalmado, sou uma pessoa de sentimento, recitou ele. Claro que não é. Se fosse, já deveria ter pedido para sair, já deveria ter renunciado. Ele não tem condições de governar uma metrópole, não tem condições de governar o cartão postal do Rio de Janeiro, transformado em praça de guerra. Eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro, eu não vou ao Rio de Janeiro enquanto esse governador estiver no poder. E tenho muita pena e tenho muito medo por quem mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, de cidade maravilhosa, virou cidade perigosa. A cidade mais perigosa do Brasil, por causa da política de segurança do governador. Ele expõe todos ao risco de levar um tiro e vai lançar uma cartilha para fugir de bala perdida. Como é que se foge de bala perdida? O isolamento de Bolsonaro, escreve José Casado, também no Globo. Qual é o plano de Jair Bolsonaro para a Amazônia, o meio ambiente? Daqui a pouco, discurso do Bolsonaro na ONU, às 10 horas da manhã, será acompanhado pela TV 247. Logo em seguida, vamos comentar o discurso do Bolsonaro, que deverá versar sobre a Amazônia como prato principal. Qual é o plano de Jair Bolsonaro para a Amazônia, o meio ambiente? Pergunta José Casado. Se existe, ninguém sabe, ninguém viu, nessas 37 semanas de governo. Até agora se limitou ao vitimismo, muito conveniente a quem atola, mas não quer se responsabilizar pela própria inércia. Hoje na ONU, ele vai constatar a dimensão do seu isolamento, inédito para um chefe de Estado brasileiro. Pode tentar revertê-lo, mas isso exige competência, mercadoria rarefeita na atmosfera do Palácio do Planalto, onde só florescem intrigas, perfídias e anacronismo. O presidente começa a descobrir o custo da opção pelo papel de vilão ambiental. Foi Bolsonaro quem se apresentou como alvo, no centro de uma renovada forma de ação política global, o ativismo climático. A obsessão com uma conspiração internacional contra a soberania brasileira na Amazônia diz mais sobre o deserto de ideias do governo do que a respeito dos objetivos de países, ONGs e empresas na região. A tática de criação de inimigos com interesses ocultos sobre o território amazônico é datada do período da Guerra Fria. Ocupou alguns na escola de comando Estado-Maior do Exército, na formatação dos novos subversivos, ambientalistas, índios e estrangeiros, na Rio 92, a primeira conferência mundial sobre meio ambiente. O Brasil da época importava alimentos, hoje é o 3º maior exportador. Bolsonaro revigorou o anacronismo, extirpou a palavra clima do Itamaraty, desmontou políticas ambiental, fundiária e indigenista e acabou com o Fundo Amazônia. Também desdenhou da diplomacia com a Europa, China e Rússia, optando por ficar refém da Casa Branca de Donald Trump. Donald Trump à beira de um impeachment. O tempo passou e ele não viu. O novo ativismo climático levou 230 fundos de investimento a perceber
Nesse negacionismo, riscos de reputação, operacionais e regulatórios. Na sequência, 130 bancos, Bradesco e Itaú incluídos, anunciaram pressão conjunta para ação rápida contra o catastrófico aquecimento global, e governadores de 9 estados que perderam o Fundo Amazônia iniciaram negociações diretas com quem quiser investir na região. O custo Bolsonaro ficou alto demais para todos. Bolsonarismo versus lavajatismo, escreve Carlos Andreasa. Não serei eu a duvidar daquilo por que é investigado o senador Fernando Bezerra Coelho. Nenhuma probabilidade de crime, porém, tornará menos grave o conjunto de barbaridades jurídicas, obra chancelada por Luiz Roberto Barroso, em que consistiu a excursão policial a endereços relativos ao líder do governo no Senado, inclusive e não à toa dentro do parlamento. O que dizer de um ato de busca e apreensão que pretenda coletar, em 2019, documentos relativos a suposto recebimento de propina ocorrido no período entre 2012 e 2014? Qual mísero papel se poderia querer encontrar para robustecer provas tantos anos depois? Qual seria o objetivo dessa excursão, que não mais um arreganho na cruzada autocrática que mina a institucionalidade do país? Qual, se não jogar para a galera em mais um espetáculo de criminalização artificial da atividade política? O que houve? Qual fato novo que possa sustentar, fora do terreno das intenções políticas, essas medidas cautelares? Como justificar esses mandados sem ver os dentes de uma Polícia Federal que se quer com leis próprias? Se os fatos investigados são antigos, já amplamente conhecidos, e se a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado contrariamente ao pleito da PF, a PGR foi explícita a respeito. A expedição teria pouca utilidade prática. É claro que eles não iam encontrar nada a respeito do passado, mas sim a respeito do presente. E no presente, o senador Bezerra Coelho está comandando a operação de aprovação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada, que consiste, toma lá da cá, consiste em cargos em troca de votos. E é isso que deve estar nas planilhas apreendidas pela Polícia Federal. A Polícia Federal atirou no que viu e acertou no que não viu, que são as prováveis ilicitudes do presente, as ilegalidades do presente. Ocorre que desde há muito, diz Carlos Andreasa, desde que o lavajatismo se espalhou como um poder dominador de extensos setores de órgãos estaduais, a utilidade prática deixou de ser critério decisivo para operações policiais. O bolsonarismo se beneficiou imensamente dessa onda. Com Bolsonaro eleito, pensou que poderia transformá-la em marola e enquadrá-la na própria piscina. Agora, com a piscina cheia de ratos, experimenta o caixote. Fernando Bezerra Coelho, repito, ainda é líder do governo Bolsonaro no Senado. Foi contra essa condição, a de líder do governo Bolsonaro, que agiu a PF, para dar nome aos contendores e qualificar a chicana jacobinista autorizada por Barroso. A ação contra o senador teve tanta validade legal quanto possa ter um golpe na rinha que opõe os outrora parceiros, bolsonarismo e lavajatismo. O lavajatismo que elegeu Bolsonaro desafia Bolsonaro. Desafiado, Bolsonaro, que se iludiu sobre incorporar o lavajatismo, está ainda sob efeito do susto de haver descoberto que há outro fenômeno autoritário já enraizado na máquina e com ganas para o mesmo projeto bolsonarista, o de controlar o aparelho investigativo do Estado. Há uma guerra entre lavajatismo e bolsonarismo, disputa pelo poder. Um não pode conviver com o outro, estão em constante briga, ou um casamento que não deu certo, segundo Flávio Dino, na entrevista de ontem no Roda Viva. É a batalha que se trava neste momento, e o bolsonarismo está, e sabe, bem atrás. Barroso é o lavajatismo, Sérgio Moro é o lavajatismo. O presidente tentou,
avaliou que poderia submeter o mecanismo lavajatista, abarcando e depois esvaziando o ex-juiz. Não funcionou. Articulou com sucesso para que ele tirasse o COAF, mas o COAF, atual UIF, continua sob gestão de Moro, porque o troço foi tomado pelo lavajatismo. Bolsonaro pode humilhar Moro, minguar Moro, não pode, contudo, livrar-se de Moro, não sem incalculável prejuízo político. Moro sabe e fica. Moro ficará mesmo se sair, talvez mesmo rindo de Bezerra, para quem o ex-juiz seria esquecido 60 dias depois de ido. Seria mesmo o caso de especular sobre quem precisa mais de quem, Moro de Bolsonaro ou Bolsonaro de Moro. Não é resposta fácil. Seria o caso também, pois, de refletir sobre mesmo o ministro, o sujeito político inábil que se apregou por aí, ou se outra coisa não será, dane-se a política, que a personalidade autoritária é perfeitamente imune à fritadeira bolsonarista. Não faz muito, o presidente foi para cima do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Era ele o senhor da caneta, o chefe. Um ataque também ao ministro da Justiça. Bolsonaro, com notável atraso, havia compreendido que a autonomia da PF se convertera, sob a influência lavajatista, em flerte com o Estado policial. Não que a mentalidade bolsonarista seja hostil ao Estado policial. O problema para o bolsonarismo é um Estado policial do qual não tem as regras. Exatamente é isso. Os dois são de extrema direita e lutam pelo poder. Um não pode conviver com o outro. O presidente reagiu, tentou emparedar Moro, subiu o tom publicamente. Podia trocar superintendentes da PF e demitir o diretor-geral. Valeixo, então, recolheu-se em férias estratégicas. Voltou e continuou no cargo. Parecia uma vitória de Bolsonaro, a permanência do delegado estendida com submissão à agenda do presidente. A PF baixando a bandeira de seu Estado independente. Parecia. Veiculou-se faz pouco que, em conversa logo após a investida da PF contra o senador Bezerra, Bolsonaro teria perguntado a Moro sobre se o órgão estaria fora de controle. O ministro que nega tal diálogo tem ocorrido, mas me é impossível não conjecturar sobre o que teria pensado diante da questão. Fora do controle de quem, capitão? Se Moro for demitido, melhor para o Moro. Se o Moro continuar, melhor para o Moro. Porque se ele for demitido, ficará como vítima. E Bolsonaro enfraquece para 2022. E Moro se enfraquece para 2022. Não tenham dúvida que o projeto do lavajatismo é tomar a presidência da República. E o lavajatismo escolheu Sérgio Moro como seu candidato. O Partido da Lava Jato. PLV, Partido da PLJ, Partido da Lava Jato. Aliás, falando em Partido da Lava Jato, o Partido do Suco de Laranja, o PSL, está sob risco de extinção. Há muitas especulações a respeito da saída de Bolsonaro do PSL. Se o PSL sair, se o Bolsonaro sair do PSL, o PSL simplesmente se esvazia, porque todos que estão lá ingressaram no PSL por causa do Bolsonaro. Bolsonaro sair, acaba o PSL, que elegeu a segunda maior bancada do país. É isso que está acontecendo no Brasil, meus caros amigos. É isso que está registrado na imprensa. Logo mais às 10 horas, o discurso de Bolsonaro na ONU. Hackers tentaram plantar notícias falsas, usando Guedes e Joyce. Investigação obteve provas de que Walter Delgatti envolveu outras pessoas. Lista de tentativas de invasão tem 84 nomes. A Polícia Federal obteve provas de que o hacker Walter Delgatti Neto, preso em julho, tentou se passar pelo ministro da Economia Paulo Guedes e pela líder do PSL na Câmara, deputada Joyce Hasselmann.
após invadir o Telegram de ambos. Ao todo, 84 autoridades também foram alvo de tentativas de hackeamento, utilizadas para deflagrar a segunda fase da Operação Spoofing. Na semana passada, as novas evidências foram encontradas nos aparelhos eletrônicos apreendidos com o hacker e apontam para a participação de mais 2 pessoas. O Delgatti fez fotos de 6 conversas mantidas em nome de Guedes, principalmente com jornalistas, e enviou para contatos. Em relação a Joyce, Delgatti se passou por ela e tentou enviar uma notícia para o colunista do Globo, Lauro Jardim, por meio do Telegram. A falsa nota apontava que participantes de uma reunião no Planalto haviam sugerido a demissão coletiva dos procuradores da Lava Jato. O colunista desconfiou da notícia e tentou telefonar para o Telegram da deputada, que não atendeu. Com isso, diz a PF, os hackers ficaram assustados e temeram ter sido descobertos. O plano era plantar uma notícia que nunca foi publicada para indispor o governo com a Lava Jato. A PF identificou indícios de que os 2 novos personagens presos, Luiz Molição e Tiago Eliezer, também participaram das invasões em conjunto com Delgatti. De acordo com documentos da investigação, os 2 também guardavam cópia dos diálogos gravados no Telegram do procurador Deltan Dallagnol. Esses diálogos, segundo os investigadores, foram a base das reportagens do site de Intercept Brasil. Os investigadores obtiveram uma gravação de áudio de uma conversa entre um dos hackers e o jornalista Glenn Greenwald. Os peritos da PF identificaram que Molição manteve uma conversa de áudio com Glenn sobre as invasões do Telegram. No diálogo, Molição demonstra ao jornalista preocupação em tentativas de desmoralizar as reportagens. As novas evidências levaram a PF a apontar que Delgatti estava mentindo quando disse que agiu sozinho no caso. Para a polícia, essas são as primeiras provas contundentes de que mais personagens, além de Delgatti, participaram das invasões. Os outros que estão presos desde julho são investigados por manter relações com Delgatti e por participação em fraudes bancárias. A perícia da Polícia Federal identificou que pelo menos 84 autoridades públicas foram alvos de tentativas de invasão feitas pelo grupo de hackers preso na Operação Spoofing. Outra notícia do Globo: STF vai julgar tese que anulou sentença da Lava Jato pela primeira vez. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga amanhã a tese que levou a segunda turma da Corte a anular pela primeira vez uma sentença da Operação Lava Jato no mês passado. O tema foi incluído na pauta pelo presidente Dias Toffoli, após o relator da operação, ministro Edson Fachin, enviar para apreciação dos pares um caso semelhante ao de Aldemir Bendini. A condenação dele foi revertida em agosto e o processo retomado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, por decisão do próprio STF. O objetivo de Toffoli é fixar uma jurisprudência sobre o assunto, o que será feito através da discussão de um recurso da defesa de Márcio de Almeida Ferreira, ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, cujo argumento é o mesmo de Bendini. A tese com a qual os ministros concordaram diz que o ex-juiz Sérgio Moro deveria ter aberto um prazo processual diferente para as alegações finais de delatores e delatados. No processo, o magistrado destinou prazo conjunto. Não sei se vocês viram, ontem à noite, entrevista de Flávio Dino, governador do Maranhão, ao Roda Viva. O Flávio Dino deu uma entrevista muito serena
muito qualificada e também graças à boa participação também dos jornalistas que mantiveram a conversa em alto nível. Ele, o tempo todo, pontuou de críticas ao governo Bolsonaro, o tempo todo. O obscurantismo, a tentativa de censura, a tentativa de romper o Pacto Democrático de 1988. Não disse que era candidato a presidente da República em 2022, claro, é muito cedo. Se ele se declarar candidato agora, será alvo de ataques e a candidatura pode naufragar. Mas é evidente que ele está se preparando para ser um dos postulantes. Foi eleito no Maranhão e reeleito com uma coligação que contempla até a centro-direita, até o DEM está no governo dele. E a participação do DEM não impediu que ele faça um grande governo, cujo ponto principal é o investimento em educação. Ele mostrou ali não só conhecimento jurídico, porque já foi juiz durante 10 anos, juiz brilhante, passou em primeiro lugar na turma dele, a mesma turma do Sérgio Moro, mas também mostrou conhecimento de economia e apontou soluções para a crise brasileira. Ele disse que deve ser usado, primeira questão, só se consegue crescimento com investimento público, não há outra forma de conseguir crescimento, de conseguir o aumento do PIB. E esse investimento público, ele respondeu essa questão que dizem que o Brasil está quebrado. O Brasil não está quebrado, isso é o que dizem aqueles que querem a derrota do Brasil, que querem derrotar o Brasil. Mas o Brasil não está quebrado. O Brasil tem uma reserva de 308 bilhões de dólares e essa reserva, para Flávio Dino, deveria ser usada para incentivar o crescimento, para incentivar o desenvolvimento, para tirar o país do buraco. Ele também, embora tenha feito críticas a Ciro Gomes, disse que o Ciro Gomes não procedeu bem ao se ausentar no segundo turno da eleição do ano passado. Flávio Dino esperava, como também todos esperavam, que o Ciro Gomes ficasse ao lado do Fernando Haddad. Mas isso não retira do Ciro Gomes a credibilidade, isso não retira o Ciro Gomes do páreo presidencial e das negociações que estão sendo ventiladas para que se forme uma frente ampla. É necessário que se forme uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo já no ano que vem, nas eleições municipais. E essa aliança que Flávio Dino conseguiu organizar no Maranhão pode ser um exemplo do que deve ser feito a nível nacional, uma ampla aliança com o centro-direita também para derrotar o bolsonarismo. Outra que está também engajada na construção de uma frente ampla é a Marta Suplicy. A Marta Suplicy voltou ao jogo, cometeu muitos erros. Em 2016, revoltada com o fato do PT não lhe dar a legenda, ela saiu do PT, foi para o MDB e teve uma derrota nas urnas. Agora ela está fora de partido, ela se desfiliou do MDB e está empenhada também numa frente ampla, e ela é um bom nome para ser candidata a prefeita de São Paulo. Não sei se ela se filiará a algum partido para viabilizar sua participação nas eleições do ano que vem. Ela teria que se filiar até o início de outubro, que é a data das eleições, um ano antes. Mas, de maneira, ela que está empenhada na frente ampla, assim como Flávio Dino empenhado na frente ampla, eles é que estão no caminho correto. A única forma de derrotar essa extrema-direita que quer implantar uma nova ditadura brasileira é a união de todas as forças democráticas, sejam forças de centro-direita ou direita. Existe a direita democrática, existe a centro-direita democrática, existe a extrema-direita, e é essa que deve ser combatida, essa que faz mal, essa que leva à guerra, essa que leva às ruínas.
levou a Alemanha às ruínas, levou a Itália às ruínas, levou a Espanha às ruínas, todas as ditaduras, e Portugal também, levou às guerras, à desgraça, ao luto, à miséria. É isso que fazem todas as ditaduras e todos os governos de extrema-direita. Tanto que Bolsonaro disse que veio para destruir, não veio para construir. E o que o Brasil precisa é de gente que construa, não de gente que destrua. Vamos à Folha de São Paulo. Bolsonaro vai à ONU para se defender sobre a Amazônia. Daqui a pouco, às 10 horas, Bolsonaro discursa na ONU. Logo depois do discurso, no 247, vamos comentar trechos do discurso e vamos comentar a situação brasileira em relação ao meio ambiente e a questão da Amazônia. O discurso de Jair Bolsonaro, diz a Folha, que abre hoje os debates da Assembleia Geral da ONU, será centrado em rebater críticas à política ambiental do país, sob argumento de proteção da soberania. Servirá ainda para vender a imagem de que o Brasil está comprometido em combater o desmatamento. O presidente chegou ontem a Nova York. Diante da mobilização internacional por ações para conter as mudanças climáticas, ele deve adotar tom moderado, também para evitar novas rixas com outros líderes. Além da questão ambiental, é provável que Bolsonaro vá fazer críticas aos regimes da Venezuela e de Cuba, como sinal de apoio ao opositor e autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Que absurdo, apoio ao Juan Guaidó. Quem é Juan Guaidó? Ainda é Juan Guaidó. O Planalto não espera manifestações ou protestos intensos durante a fala. Claro, dentro da Assembleia Geral da ONU, dentro do recinto não vai haver protestos, mas na rua há protestos em penca. Tanto que, para evitar protestos, é que Bolsonaro resumiu a sua agenda. Vai ficar apenas 23 horas em Nova York. E quanto menos tempo ele ficar, menos protestos ele irá enfrentar. Encontros bilaterais foram cancelados. Estava prevista apenas uma visita a Rudolph Giuliani, ex-prefeito nova-iorquino e advogado de Donald Trump. Ontem, Donald Trump esteve no mesmo hotel onde está hospedado o Bolsonaro e evitou o encontro com o Bolsonaro. Ninguém quer saber de sair na foto ao lado do Bolsonaro. O Bolsonaro virou criptonita, virou pessoa não grata. Aonde ele vai, destrói. Ele é o contrário do rei Midas. Por coincidência, um amigo meu e um amigo do Trump, ex-sócio do Trump, o brasileiro Ricardo Bellino, escreveu um livro chamado Sadim. O Sadim é o contrário do Midas. Midas, onde põe a mão, transforma em ouro. O Sadim, onde põe a mão, transforma em M pontinhos. Itamaraty impede discurso de governador do Amapá em Nova York. Vejam até onde vai a censura, até onde vai o obscurantismo desse governo, que ninguém vê a hora de acabar. Perguntaram para mim o que eu esperava do governo Bolsonaro, e eu disse, eu espero que acabe logo. Olavismo reflete bolivarianismo de direita, escreve Pablo Hortelado. Netanyahu e oposição concordam em negociar coalizão em Israel, sem Netanyahu. Bolsonaro é pressionado a não assinar prêmio dado a Chico Buarque. O prêmio Camões é de 100 mil dólares, é repartido 50 mil dólares Portugal, 50 mil dólares o Brasil. Portugal já deu seu 50 mil euros, desculpem. Portugal já deu os seus 50 mil euros e Bolsonaro agora se recusa. Vai dar o calote no Chico Buarque, Bolsonaro o caloteiro. Incorporadora Esser, imóveis de sócios leiloados. Quem fez muita propaganda dessa incorporadora foi o Milton Neves, que faz propaganda de tudo, né? E olha aqui as maracutaias, com dívidas de 400 milhões. Rafael e Alan Horn, filhos de Ellie Horn, da Cirela, ou parentes, que é o mesmo sobrenome, donos da incorporadora Esser, terão bens leiloados por determinação judicial. Ao menos outros 500 imóveis da Esser foram penhorados. Pois é, seu Milton Neves.
Milton Neves e seus merchandise infinitos. Jantar na Casa Branca. Olhem o que é o jantar na Casa Branca e quem é servido para o jantar do Trump. A charge do Laerte na Folha. Primo non nocere, escreve Hélio Schwartzman. No ano passado, a polícia da Finlândia disparou 6 tiros. A polícia da Finlândia, no ano passado, disparou 6 tiros, 5 deles de advertência. E a polícia finlandesa, que neste século matou 7 pessoas, no século é assassina, perto da islandesa, que desde que foi criada em sua formatação republicana, em 1944, matou um único indivíduo no meio. No Brasil, não nos damos ao trabalho de contar as balas. Os cadáveres de pessoas mortas pela polícia, porém, chegaram a 6.160 no ano passado. Quanto aos tiroteios, não há base nacional a contabilizá-los, mas a plataforma Fogo Cruzado, que computa as ocorrências na região metropolitana do Rio, registrou entre segunda e sexta-feira passadas 82 situações de troca de tiros, com 43 baleados e 29 mortes. Eu vou repetir, no ano passado, a polícia da Finlândia, toda a polícia da Finlândia, disparou 6 tiros, 5 deles de advertência. E a polícia finlandesa, que neste século matou 7 pessoas, no século é assassina perto da islandesa, que desde 1944 matou um só indivíduo. A morte de Ágata, editorial da Folha. Impossível não associar a tragédia no Rio ao estímulo de autoridades à brutalidade policial. A morte da menina Ágata Félix, 8, atingida nas costas por um disparo na noite de sexta-feira no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ainda está por ser esclarecida. Testemunhas relatam que os tiros partiram de um policial militar e rechaçam a versão da corporação, segundo a qual seus profissionais reagiam a um ataque. Inegável é que há décadas inocentes sofrem com ações imprudentes e exorbitantes das forças de segurança, em especial em bairros pobres, onde atuam quadrilhas do varejo e do tráfico de drogas. Não são apenas as tais balas perdidas, originárias de confrontos reais ou alegados que matam. Basta citar o episódio de abril, no qual 12 militares, também na capital fluminense, dispararam mais de 200 tiros contra o carro da família do músico Evaldo Rosa dos Santos. A letalidade policial aumentou em 2018, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, e continua a crescer. No Rio, houve 1.249 mortes, só no Rio, por intervenção do Estado, de janeiro a agosto deste ano, ante 1.075 em igual período do ano passado. É uma guerra não declarada. O Witzel transformou o Rio de Janeiro em praça de guerra. Salve-se quem puder, ele quer lançar a cartilha de como se proteger de balas perdidas. Com guarda-chuva, com chapéu, colete à prova de bala. Qual é a proteção para a bala perdida? Distribuir colete à prova de bala para a população. Essa é a única proteção para balas perdidas. Pior são os governadores sem cérebro, governadores sem alma, sem compaixão, sem empatia pelo próximo. Impossível não relacionar esse quadro ao incentivo de autoridades, como o presidente da República e os governadores do Rio, e um grau abaixo de São Paulo,
ao confronto armado como política de segurança pública. Tal sinalização serve também de estímulo ao uso da força bruta em outros segmentos da sociedade, como se viu no recente caso de tortura imposta por seguranças de um mercado de São Paulo a um jovem que havia roubado chocolates. A comoção causada pela morte de Ágata revela a fadiga de moradores de comunidades e de parte relevante da opinião pública com os abusos cometidos odiernamente em nome da lei e da ordem. Ao menos um efeito positivo, o trágico episódio parece prestes a gerar: a derrubada de dispositivo do pacote anticrime, que eleva sobremaneira a condescendência da justiça diante de excessos policiais. Resta agora que os responsáveis sejam identificados e punidos. Tem que ser punido o principal responsável, o governador Wilson Witzel. Tem que sair do cargo, tem que ser retirado. Eu não sei como é que ainda não foi linchado pela população. É um cúmplice de assassinatos e que não fez nenhuma autocrítica. Não disse que foi um erro da polícia, não, foi um acerto e vai continuar na mesma toada, vai continuar matando crianças. Quem será a próxima vítima? Isso é o que se pergunta no Rio de Janeiro. Como é que se pode viver numa cidade assim, onde você não sabe se vai voltar para casa quando sai? E o governador lança uma cartilha para evitar balas perdidas. Evitar balas perdidas é não haver tiroteio na área urbana do Rio de Janeiro. Na área rural não pode haver tiroteio dentro da cidade. Isso tem que ser barrado pela justiça. O Witzel tem que ser proibido de utilizar a segurança como ele quer, com snipers, com tiro na cabecinha, atirem primeiro, perguntem depois, vocês podem tirar que vocês serão absolvidos. Essa política tem que ser interrompida a bem da população do Rio de Janeiro, a bem dos brasileiros, a bem da economia. Isso vai afetar sobremaneira o número de turistas. Rio de Janeiro é uma cidade que depende muito da arrecadação dos turistas. Que turista vai se arriscar numa cidade violenta, numa cidade com esse índice de violência como o Rio de Janeiro? Pablo Hortelado escreve acerca do pronunciamento que Bolsonaro vai fazer daqui a pouco, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Em seu pronunciamento na ONU, Bolsonaro deve criticar duramente o regime de Nicolás Maduro. O antagonismo, porém, não deveria nos impedir de ver que o plano dos bolsonaristas mais radicais, sob influência de Olavo de Carvalho, é uma espécie de bolivarianismo de direita. Esse é outro que tem que ser investigado. Como é que pode ser admitido que tem interferência do governo alguém que mora fora do país? Isso é uma interferência inaceitável. Tem que ser investigado. Da onde vem o poder desse senhor que não está no governo? Eminências pardas não são bem-vindas em regime democrático. E outra, eminências pardas costumam destruir governos, assim como aconteceu na Rússia de Rasputin, que ajudou a derrubar o Tsar. Olavo tem ascendência sobre a família Bolsonaro, sobretudo sobre os filhos do presidente, e influi no planejamento do Planalto por meio de Felipe Martins, assessor da presidência e discípulo dileto do Rasputin de Campinas. Esse Olavo de Carvalho é de Campinas. O diagnóstico dos olavistas no governo é que ocupar a presidência da República não confere poder suficiente para efetivar as mudanças necessárias, dada a carregada inércia das instituições, como o Parlamento e o Judiciário. Por esse motivo, vemos no governo um movimento duplo. De um lado, a tentativa de controlar ou submeter as instituições. De outro, o engajamento do governo federal nas guerras culturais. Olavo não esconde sua predileção por uma democracia plebiscitária de incitação contínua da cidadania,
consultas diretas ao povo mobilizado e uso regular de pronunciamentos em cadeia nacional de rádio e TV. Outros acreditam que a melhor estratégia seria submeter as instituições, ampliando, por exemplo, a composição do STF ou antecipando as aposentadorias dos ministros. Além disso, seria necessário combater e desfazer anos de enraizamento do marxismo cultural, travando nas instituições formadoras de valores uma guerra cultural. Isso se daria de duas maneiras. Por um lado, ocupando posições-chave com quadros ideologicamente alinhados, como se vê na indicação de reitores nas universidades. Quando isso não for possível, a estratégia parece ser asfixiar o orçamento das instituições, como se quer fazer no cinema e como já se faz com as universidades, com os jornais e com as ONGs ambientalistas. Nada, no entanto, é mais preocupante do que o esforço de Olavo de Carvalho de doutrinar as forças policiais. Desde julho, discípulos de Olavo estão contatando policiais em todo o país para oferecer a eles acesso grátis ao curso online de Filosofia do Pensador, que ainda não formou juízo sobre o formato do planeta. Instituições completamente submetidas ao poder executivo, instituições formadoras de valores controladas ideologicamente e milícias armadas prontas para defender o regime. O plano dos bolsonaristas radicais não poderia ser mais parecido com a Venezuela de Maduro. Kombi dos insensatos. Kombi dos insensatos, escreve Ranier Bragon na Folha. A menina negra, cujo sorriso agora é famoso nacional e internacionalmente, estava com a mãe, no banco de trás da Kombi que a levaria para casa na noite de sexta-feira. Na última parada, antes da sua, uma bala atingiu. A Kombi é como se fosse um ônibus, a Kombi é o serviço público. Na última parada, antes da sua, uma bala atingiu pelas costas e encerrou seus anos de vida. Como última lembrança, deixou na Kombi o saco de batatinhas fritas do McDonald's. Enlouquecida e desgovernada, trilha as ruas do país outra Kombi macabra, a dos insensatos. A morte de Ágata Vitória Salles Félix. Seus condutores e tripulantes responderam com covardia, omissão, hipocrisia. Na direção está o primeiro mandatário, aquele que defende uma primária e absurda política de bang-bang no combate à criminalidade e que aparenta ter, com única resposta às prováveis consequências nefastas de seu discurso e ação, o habitual sorriso idiotizado, acompanhado da arminha com as mãos. Bolsonaro está com as mãos sujas de sangue, assim como Witzel. Os dois são cúmplices do assassinato de Ágata. Covardes, assassinos, bandidos. O que Jair Bolsonaro ou a sua tagarela família tem a dizer sobre Ágata? Poucas horas depois do enterro da menina, um do zero qualquer coisa, Eduardo, postou agradáveis impressões sobre o novo Rambo. Aspas. Quem não curte pode ver Teletubbies, que é menos agressivo. Cínico, covarde. No banco da frente dessa Kombi está, é certo, o governador Wilson Witzel, que só nesta segunda se manifestou. Para ele, é indecente transformar caixão em palanque. Deveria se vestir de Bart Simpson e escrever esse pensamento umas 200 vezes na lousa, em penitência por seus soquinhos no ar, em comemoração de um criminoso, e a sua palanqueira pregação
do tiro na cabecinha de bandido. Está lá também, encolhido na parte de trás da Kombi, o inexcusável Sérgio Moro, segundo quem o caso Ágata nada tem a ver com a proposta de abrandar a punição a policiais que cometam excesso sob excusável medo, surpresa ou violenta emoção. A Kombi dos insensatos segue desgovernada e a toda velocidade, alheia a consequências e atropelando tudo pelo caminho. A segurança pública é só uma das vítimas. Como é que ainda não prenderam Wilson Witzel? Ele tem que ser retirado do posto dele. Bolsonaro é um problema maior, é um problema mais difícil de resolver, mas os dois são cúmplices dessas mortes. A morte de Ágata, das outras 5 crianças, das 1.200 mortes provocadas por policiais no Rio de Janeiro. Vocês leram, vocês ouviram junto comigo. No ano passado, a polícia da Finlândia disparou 6 tiros. Disparou 6 tiros em todo o ano. A polícia da Islândia, desde 1944, matou uma pessoa. Em 60 anos, uma pessoa. No Brasil, 6.160 a polícia matou no ano passado. 6.160. Inclusive as 5 crianças do Rio de Janeiro, inclusive Ágata, essa menina de 8 anos. Vamos ver o painel da Folha, assinado por Daniela Lima. Jair Bolsonaro foi aconselhado a alardear a agenda econômica do governo em seu discurso na ONU. Sugestão enviada por técnicos do Ministério de Paulo Guedes prega que o pacote de medidas elaborado para a área seja apresentado como o mais ambicioso entre os dos países emergentes. Qual é o plano ambicioso? Qual é o projeto de acabar com o desemprego? Qual é o investimento? Aliados do presidente acreditam que ele deve pontuar as aprovações da reforma da Previdência na Câmara. Isso é um problema interno brasileiro. O que o mundo quer saber é o que o Brasil vai fazer com a Amazônia. Não com a reforma da Previdência. O mundo não está interessado na reforma da Previdência do Brasil. O discurso pró-reformas vai se somar à fala em defesa de ações voltadas ao meio ambiente. O governo está determinado a usar a Assembleia da ONU como palco para tentar reverter o desgaste do Brasil no exterior. Nova campanha de bolsonaristas contra a imprensa e a classe artística. Chegou à cúpula do Congresso. O pedido de mobilização faz exaltações ao povo patriota e prega boicote a tudo que vier da esquerda, como peças de teatro, shows, exposições de arte, canais de TV, literatura. O obscurantista quer acabar com a criatividade do outro, quer boicotar, quer destruir, porque não sabe criar nada, só sabe destruir e destrói o país e se destrói junto. E é isso que mostra a história. A extrema-direita leva o país à destruição e acaba também destruído. Hitler destruiu a Alemanha, não destruiu apenas a Europa, destruiu a Alemanha, deixou a Alemanha em ruínas. Levou morte à Alemanha. Mesma coisa Mussolini na Itália, mesma coisa Salazar em Portugal. Todos os ditadores, todos os extremistas, todos da extrema-direita levaram o país à destruição. Esse é o caminho que Bolsonaro está trilhando, o caminho da destruição.
o caminho para deixar o Brasil em ruínas. Ele tem que ser barrado de alguma forma. E a primeira oportunidade para as oposições barrarem Bolsonaro são as eleições municipais do ano que vem. Essas eleições têm que proporcionar uma derrota acachapante para Bolsonaro, para impedi-lo de se reeleger em 2022, para enfraquecê-lo para 2022. Porque a reeleição representará outra ameaça. É muito lento o processo de se instalar uma ditadura desse jeito que ele quer instalar, não por um golpe, mas pelo desgaste das instituições. Aquela mensagem do filho Carlos dizendo que por vias democráticas não obteremos mudanças rápidas, pode ser traduzido o seguinte: vamos demorar até implantar a ditadura, porque não é fácil implantá-la. E a reeleição vai proporcionar mais 4 anos para que Bolsonaro consiga instalar a sua infame ditadura. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa da TV Solnik. Eu sempre faço transmissões ao vivo, várias vezes ao dia. Daqui a pouco, às 10 horas, discurso do Bolsonaro na ONU. Logo em seguida, edição especial da TV 247, comentando o discurso, fazendo projeções a respeito do que poderá acontecer a seguir com o Brasil. Mas o certo é que a imagem do Brasil cada vez mais desgastada, Bolsonaro se transforma em vilão internacional. Muito obrigado a todos, até o próximo programa. Tchau.